Você é bom, Pai. Você é bom. Querido, se aqui nós temos 400 pessoas, tem 401. Quem crê nisso? Porque Ele está em nós, entre nós, e nunca jamais vai nos abandonar. Tem amém? É interesse dele no nosso crescimento. É interesse dele, queridos, que vivamos a sua vontade. É interesse dele que não vivamos a nossa, mas a dele. Só assim ele diz: agora tu vais me conhecer. Só assim tu vais me entender. Por quê? Porque você decidiu não viver mais a sua vontade, e sim a minha. Quem aqui quer viver a vontade de Deus e anular a sua? Dê um glória a Deus. Dê outro. Então diga para o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me ensine, para que eu possa a cada dia anular a minha vontade e prevalecer a vontade do meu Pai. Me prepare para isto. Eu quero, em nome de Jesus. Quantos creem que ele ouviu? Sabe que é aí que vamos ser felizes? É quando nós decidimos não mais viver a nossa vontade, sim a do Senhor. Pois Jesus, quando chamou os discípulos, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele estava dizendo ali? Aquele que quer andar comigo, segundo a minha vontade, segundo a minha sabedoria, venham, anule as suas. Eu sou mais sábio do que vocês. Venham aprender comigo. Eu vou ensinar a vocês um novo estilo de viver. Vocês vão ser felizes como nunca foram. Agora atente a meus ensinamentos. Dê ouvido. Vai doer algumas vezes. Vai ter momento que vai doer, mas perseverem. Porque o Senhor estava dizendo, em outras palavras, perseverem. Porque se vocês perseverarem, vocês vão discernir o de errado que tem em vossas mentes. E vocês, optando pela minha sabedoria, vão poder ser felizes na terra e em toda a eternidade, na Jerusalém celestial. Dê um aleluia. Dê outro. Por isso, queridos, que temos que negar-se a si mesmo. Não adianta estar na igreja e não ter este coração de aprender a palavra dele, viver ele, a vontade dele, não a nós. Paulo sabiamente disse: eu não vivo mais eu. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vivo mais a minha vontade. Isso é bonito demais. Eu não vivo mais a minha vontade, mas eu vivo a vontade de Cristo. Cristo vive em mim. Ele quer dizer, eu vivo a vontade dele. Ele manda e eu obedeço. Você sabe por que muitas vezes estamos padecendo em algumas áreas de nossas vidas? Porque nós não estamos vivendo a vontade dele. Tem muitas coisas que muitas vezes passamos porque não estamos vivendo a vontade de Deus, estamos vivendo a nossa. Aí a gente recorre a Deus. Senhor, ele diz: faz tempo que eu estou aqui. Senhor, por que isso na minha vida? Porque você ainda não está vivendo a minha vontade, você está vivendo a sua. Em algumas coisas você até vive a minha, mas na maioria, filho, você ainda não está vivendo. Na maioria em alguns momentos você vive a minha, diz o Senhor, mas na maioria das vezes você vive a sua. O Senhor quer que congreguemos, leiamos a Bíblia, meditemos nela para entendermos a sua vontade, anularmos a nossa, e assim aqui na terra servirmos de referenciais em todas as áreas. Dê um aleluia. Dê outro. Mas, queridos, para isso acontecer, precisamos fazer algo. Para eu conhecer a vontade do meu Pai, eu tenho que fazer algo. Para eu conhecer alguém, eu tenho que me relacionar com ele. Quem está na igreja? Eu tenho que me relacionar com ele, para conhecê-lo, para ter intimidade, para saber a sua vontade para a minha vida. E o maravilhoso é que a vontade dele para a minha vida, e a sua e a nossa, é boa, agradável e perfeita. Vale a pena chegar-se a ele? Ele quer que cheguemos a ele. Ele disse, está escrito: chegai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e ele se chegará.
Você perceba que primeiro nós devemos fazer a nossa parte. Tem amém aqui? Perceba que nós temos que chegar a Ele para conhecer a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Os planos de Deus para a minha vida e a sua são planos de paz e não de mal. Vale a pena chegar-se a Ele? Pastor, o que fazer para chegar-se a esse Deus que o Senhor está falando aí? É maravilhoso. Os planos de Deus para a minha vida é planos de paz e não de mal. Sua vontade para a minha vida é boa, agradável e perfeita. O que é que eu faço para me achegar a Ele? Congrega, queridos, leia, ouça, medite. O Espírito Santo vai abrir os olhos dos nossos entendimentos e vamos entender o que Ele tem e quer para nossas vidas. O diabo quer isso? Não, mas diga, eu sou maior do que ele. Foi-me dado poder e autoridade contra aquele que não quer que eu conheça a vontade do meu Pai. Mas eu já entendi que eu sou maior. Então, diga, Ele não vai impedir que eu me relacione com o meu Pai, com a sua palavra. Eu vou descobrir mais e mais qual é a vontade do meu Pai para a minha vida. Dê um aleluia. Dê outro. O diabo vai fazer de tudo para nós não conhecermos, não nos relacionarmos com Deus, com a sua palavra. Ele vai fazer de tudo, mas você já sabe que maior que está em você. Pegou a Bíblia, deu sono, é Deus que está colocando esse sono? Vem para a igreja, senta aí na cadeira, que eu nunca vou botar uma cadeira acolchoada, sempre vai ser dura. É isso mesmo. Porque se eu botar acolchoada, misericórdia, aquele que dorme, pronto, vai roncar. Mas é Deus que vai fazer bombardear a mente de uma pessoa para chegar na igreja e dormir? Não, que ele não luta contra ele mesmo. Casa dividida não subsiste. Deus jamais vai fazer isso. Quem bombardeia para uma pessoa num culto como esse, ou buscar a palavra de Deus, ou fazer de tudo para a pessoa não se achegar a Deus? O diabo. Ele vai bombardear para você não ler Bíblia, ler caras, ler jornal, estar na internet, sem buscar as coisas do Senhor. Mas ele vai fazer de tudo para não se achegar. O diabo vai fazer de tudo para não ter conhecimento dele, conhecimento de Deus. O diabo vai fazer de tudo. Mas, queridos, se você é sábio, se você é sábia e acredita em Deus, você vai ficar com o que ele disse: meus planos para vocês, meus filhos queridos, filhos amados, é planos de paz e não de mal. Quando vier o sono, quando vier a vontade, aquela preguiça para não ler a palavra de Deus, o inimigo pode estar fazendo com que isso aconteça, ou a sua carne está em alta. Mas diga, eu posso dominar o inimigo, eu posso dominar a minha carne, apresentá-la como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, buscando a sua palavra, uma vida consagrada, para receber dele, da sua sabedoria. Dê um aleluia. Dê outro. Aí sim, queridos, aí neste mundo vamos fazer a diferença. Não vamos viver um crente inconstante. Vamos ser crentes fortes, firmes, ousados. Uma linha, uma só palavra, cheio do Espírito, cheio do amor, cheio de fé. Por quê? Por causa do relacionamento com Deus, por causa da comunhão com Deus. Queridos, nós estamos numa posição gloriosa. Desde que o Adão pecou, o homem também na melhor posição. Vocês pensam que na velha aliança os homens tinham este livro que nós temos? Vocês pensam que eles tinham isso aqui, essa maravilha aqui? Você pensa que eles tinham? Tinha não, queridos. Nós temos aqui, olha, dividido em capítulos, versículos, livros para o nosso crescimento espiritual. Tem amém? E o que devemos fazer? Nós devemos se entregar, nos envolvermos. E tem mais. Para você ver como Deus quer que mostremos a diferença na dispensação da graça, Deus disse, sabe de uma coisa? Eu vou mandar meu Espírito morar neles, para que eles recebam de mim, para que eles sejam sábios a ponto de serem tão felizes
a ponto de quem não é meu ainda, a ponto de quem não me conhece me queira, porque vão ver meus filhos no poder, na autoridade, no amor que eu sempre quis para eles. Diga obrigado, Pai, pelo Espírito Santo em mim. Através da sua palavra, Ele me ensina a viver diferente do mundo. Tem amém? Está disponível, queridos, andarmos abençoados em todas as áreas, e Deus está esperando isso de nós. Agora, por favor, não esqueça que o inimigo não é páreo mais para nós, e a carne nós podemos dominar. Se por acaso o diabo soprar no seu ouvido, dizendo para você não ler Bíblia, e se sua carne não quer que leia a Bíblia, não quer que ore, não quer que leve uma vida consagrada, não quer que venha à igreja, você agora só não vai vir se não quiser, só vai deixar o diabo operar se quiser, porque já sabe o que tem que fazer para que você cresça e conheça a vontade de Deus para a sua vida. Dê um aleluia. Sabedoria de Deus está disponível para sermos referenciais em todas as áreas. Queridos, que o homem perdeu essa bênção quando o homem pecou, separou-se de Deus. Depois que o homem se separa de Deus, começa a receber do diabo, e aí o diabo começa a ensinar o homem, e o homem começa a enveredar por caminhos errados. Mas glória a Deus que Jesus nos trouxe de volta para ouvir Deus. Jesus nos trouxe de volta, por isso temos o Espírito Santo, a sua palavra, para entendermos a vontade dele, e aqui na terra reinarmos em vida, andarmos em novidade de vida. Tem amém? Agora, vocês ouvem muito que nós somos abençoados, e nós temos que entender o que é ser abençoado. Primeiro nós temos que entender que Deus, quando criou o homem, Ele o abençoou. Deus abençoou o homem, dando poder sobre toda a terra. Quem concorda? Deu poder ao homem sobre toda a terra, sabes, do céu. Deus deu poder ao homem, disse: tu vai reinar sobre toda a terra, tem todo o domínio. Claro, queridos, quando o homem pecou, ele perdeu esse poder, esse domínio. Ele deixou de ser, ele deixou a posição de rei sobre a terra, perdeu essa posição por causa do pecado, transferiu este poder para Satanás. A Bíblia diz que o diabo, a morte, reinou. Glória a Deus que Jesus veio e destronizou ele. Tem amém? Então, o homem perdeu a comunhão com Deus, deixou de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, e o homem ficou escravo até Jesus no sofrimento. Mas Deus elabora um plano para trazer o homem de volta. Esse plano que Ele elaborou para que o homem possa reinar em vida como Ele sempre quis, porque Deus não muda. E aí nós podemos ver homens que Ele escolheu na sua época, naquela época, para que pudesse ouvir Ele, acreditar nele, e Ele pudesse pôr em prática o seu plano. Tudo isso para que o homem voltasse a viver debaixo da sua plena vontade. E nós podemos ver alguns homens do Velho Testamento, uma aliança inferior à nossa, que decidiu acreditar em Deus, e por ter acreditado em Deus, se manifestou o que Deus disse para a vida dele. E não vai ser diferente conosco. Quando eu acredito em Deus, aquilo que Ele falou para mim, é impossível não acontecer. A mesma coisa aconteceu com os homens no passado. Deus falou para eles: vai ser assim, e aqueles que creram usufruíram de tal bênção. Tem amém? De tais bênçãos, usufruíram mesmo. E eu quero que vocês abram comigo agora suas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 11, por favor. Pessoas que decidiram crer em Deus. Hebreus 11. Deus põe logo o seu plano em prática para que o homem venha para Ele de novo. Deus põe logo o plano dele em prática para que o homem volte para Ele. Já o plano de Deus posto em prática para trazer o homem de volta, para conhecer a bênção dele, para conhecer da sua sabedoria. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Nós podemos ver aqui Abel,
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Alcançou um testemunho justo. Por quê? Porque o Abel ele ofertou a Deus conforme Adão ensinou. Tem amém aqui? Claro que Abel ofertou a Deus segundo a vontade dele, porque ouviu de Adão. O Caim ouviu a mesma coisa, com certeza, mas o Caim decidiu ofertar diferente. Quem andou em fé? Abel. Por quê? Porque Abel confiou em Deus. Quando ouviu quem? Adão. Tem amém aqui? Quando Abel ouviu de Adão como era que era para ofertar, o que aconteceu? Abel obedeceu. Qual foi a oferta de Abel? A que Deus mandou. Qual foi a oferta de Caim? A que Deus nunca mandou. Então quem andou em fé? Abel. Por isso que ele está nessa lista. Abel andou em fé, Abel confiou. Tem amém? Você vai ver na Bíblia os que creem e os que não creem. Mas Deus colocou seu plano em prática. E aqueles que creram no plano de Deus começaram a ver resultados. Continuando. Versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, o Enoque ouviu falar de Deus, e dentro do que ele ouviu, ele foi fiel. E pela sua fidelidade, ele dando bom testemunho na sua aliança, ou na sua dispensação, o que aconteceu? Deus o arrebatou, por causa da sua fidelidade. Tem amém? Continuando. Ora, aí o escritor aos Hebreus cita agora isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está falando conosco também? Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Abel creu, o Enoque creu. É impossível agradar a Deus se nós não chegarmos a Ele, não confiarmos nele. E uma coisa, ele diz: confie em mim. Por quê? Ele diz: porque eu galardoo quem me busca. Eu tenho uma só palavra, eu não minto. Quem está entendendo? Não tem esse negócio de dizer Deus é tudo para mim, não se chegar a Ele. Tem que chegar a Ele, tem que conhecê-lo, tem que entendê-lo. Tem amém aqui? Continuando. 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Deus falou com Noé e disse a ele que ia acontecer, viria um dilúvio. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, num lugar que não chovia, era só orvalho, Deus disse para ele que viria um dilúvio. E o Noé não questionou, Noé creu. Na cabeça de Noé, Noé podia dizer: aqui nunca choveu. Como é que aqui vai vir o dilúvio? Eu lá acredito nisso. Mas o Noé preferiu acreditar em Deus, decidiu crer no que Deus falou. E nós já sabemos o resultado. Por isso ele está na galeria da fé. Tem amém aqui? O que é que Deus quer que entendamos com isso? Que devemos fazer a mesma coisa. Diga: o Deus falou com Noé, além de meu Deus, é o meu Pai. E diga: a sua palavra. Diga: da mesma forma que ele falou com Noé, ele fala comigo através da sua palavra. Diga a seu vizinho, diga: não tem diferença. Diga: o Deus que falou com Noé, quando você está lendo a Bíblia, Ele está falando com você. Dê um aleluia, dê outro. Então você vê, queridos, que Ele falou com Noé poucas coisas, e quando a gente lê a Bíblia, Ele fala conosco várias coisas em várias áreas. Parece que eu não vi. Ele falou com Abraão poucas coisas, falou com Moisés poucas coisas, falou com todos os homens da Bíblia na velha aliança, muito menos, mas muito menos do que nós. E hoje, quando eu e você abrimos nossas Bíblias, Deus está falando conosco. E o pouco que eles ouviram, eles decidiram crer.
E isso serve para nós. Eles ouviram um pouco e creram. E nós temos a Bíblia, Deus falando conosco a todo momento. E muitas vezes a gente despreza. Será que se nós tivéssemos 3 palavras, será que se nós tivéssemos 2 folhas, nós considerávamos mais? Será que nós íamos considerar se só tivéssemos 2 folhas? Mas nós temos, queridos, 66 livros, onde Deus inspirou homens para falar conosco das mais diversas formas, descendo aos nossos níveis, ainda vem morar dentro de nós, para facilitar a compreensão da sua vontade para nossas vidas. E muitas vezes a gente despreza e fica impressionado com Deus que falou com Moisés na sarça ardente, e falou com Moisés: Moisés, tira tuas sandálias, que o lugar aqui é santo. E todo mundo lê, não todo mundo, mas uma boa parte do povo de Deus lê aquilo e fica chorando. Moisés é especial. Se nós pudéssemos classificar, eu posso dizer para vocês que nós somos mais ainda, porque Moisés não tinha o Espírito Santo dentro deles, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e esta palavra, para Ele abrir os nossos olhos no nosso entendimento, e assim enxergarmos melhor, e poder viver bem melhor nesta terra. E o que nós precisamos é parar de murmurar, é parar de falar tanto, é parar de ficar reclamando tanto, e começar a praticar. Levante seus olhos para ali, por favor. Pergunta ao seu vizinho: você está vendo o que está escrito? Olhe direito. Diga: é aquilo ali que vai fazer com que entendamos a vontade dele para nossas vidas. Diga: é plano de paz e não de mal. Diga: boa, agradável e perfeita vontade dele depende da minha decisão de congregar, de ler, de ouvir, meditar, para falar como ele. Vou andar em fé, e por andar em fé eu vou agradar a ele, e ele vai me galardoar. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Acaba com essa coisa de achar que não tem que fazer nada e Deus vai fazer tudo. Não, queridos, todos esses homens aqui usufruíram das bênçãos do plano de Deus para a vida deles, porque eles decidiram anular-se. E nós precisamos negar-se, ou dominar nossa vontade, e nós já sabemos, e assim viver o que Deus quer. Sua palavra deve estar em nossas mentes. Diga ao seu vizinho, diga: o lugar desta palavra é em nossas mentes. Nossas mentes renovadas pelo poder dessa palavra, nós vamos viver segundo a vontade dele. Dê um aleluia. O que é que vocês estão fazendo aqui essa noite? Renovando a mente. Para quê? Para confiar nele. Diga: quanto mais eu ouço a sua palavra, mas eu me achego a ele, a confiança aumenta. Isso faz com que eu seja ousado, forte, determinado, sábio. Dê um aleluia. Isso quer dizer que se eu não o busco, eu o desprezo, eu vou viver segundo a minha própria sabedoria, e não é páreo para o diabo. Já derrotado, fraco, debaixo dos nossos pés, não tem poder nenhum para a igreja, mas vai cantar de galo. Sabe por quê? Porque a igreja não conhece, não tem intimidade com o Pai. Mas essa palavra veio para a gente se relacionar com Ele, se relacionar com a sua palavra, e diante de qualquer situação do diabo operando, que só vem para roubar, matar e destruir, nós vamos discernir o certo do errado, e vamos poder lutar contra ele, e vamos vencer. E é aí que os céus vão bater palma para nós. Dê um aleluia. Dê outro. Vamos continuar no texto. Esses homens andaram na fé, confiando em Deus. É melhor do que ficar murmurando, queridos. Tem que ler Bíblia para primeiro confiar. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Deus apenas disse: Abraão, faz assim. Abraão não pestanejou, obedeceu, saiu da sua parentela, sem saber para onde ia, e foi. Sabe o que é isso? É confiar na palavra cegamente.
Tem a minha aqui? É confiar cegamente, ou seja, é confiar conforme está escrito, acabou. Se está escrito assim, faz. Não questiona a Bíblia. Se a Bíblia diz, ame quem não lhe ama, ame. Se a Bíblia diz, perdoa, perdoa. Se a Bíblia diz, não guarda mágoa, não guarda. Paga o mal com o bem, paga. Isto é andar e quem anda na fé agrada a Deus. E quando buscar dele, acha. Mas por quê? Negou-se a si mesmo. Está andando segundo a sua vontade. Diga, a vontade de Deus para a minha vida encontra-se neste livro que eu ando com ele. Mas eu só vou entender se eu desejar. O Espírito Santo vai revelar e eu vou usufruir das minhas bênçãos, dos meus direitos. Dê um aleluia. Dê outro. Continuando, Hebreus 11:8. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Ele foi. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quantos creem que o Deus que prometeu a Abraão, prometeu a Isaque, prometeu a Jacó, prometeu a Sara, a Rebeca? Quantos creem que o Deus que prometeu a Moisés, prometeu a Davi, Samuel? Quantos creem que o Deus que prometeu a todos aqueles homens é o mesmo Deus desta palavra, que o que está escrito e o que ele diz acontece? Você precisa de uma voz, uma luz, um raio para você acreditar em Deus? Será que você acredita em Deus? Se for mais ou menos assim, você está no seu quarto e você ouve uma voz: eu sou Deus. Eu quero que você leia mais a Bíblia, para que você cresça, meu filho, e possa usufruir do que está escrito, do que está em minha palavra. Aí você chega na igreja: pastor, diga, meu filho, Deus falou comigo. Que bom, meu filho, foi maravilhoso. Que maravilha, isso pode acontecer. Já aconteceu comigo, Jesus falou comigo, mas Ele quer que eu viva, Ele quer que eu obedeça esta palavra, que a qual nós temos ela tão fácil, e por ser fácil muitas vezes a nossa alma não valoriza, por estar disponível facilmente, muitas vezes a gente não valoriza. O segredo do sucesso, queridos, está em seguir as Escrituras e em buscar nela a ter uma vida de leitura e meditação, para que Deus possa nortear, para que Deus possa nos instruir, nos ensinar naquilo que nós estamos precisando. Tem coisas que não está escrito. Você pensa que está escrito que você deve comprar um carro ou não? Tá, não. Você pensa que está escrito que você deve fazer aquela viagem? Não. Muitas coisas na Bíblia não está escrito. Aquele curso que você quer fazer, não está escrito explicitamente, não. Mas a partir do momento em que você busca e que mergulha nas Escrituras, sabe o que acontece? O Espírito Santo sabe do seu desejo, o Espírito Santo sabe o que você quer. E quando você vai buscar a palavra, que começa a ler a Bíblia, não está lá explícito, não, mas como Ele sabe o seu desejo, e você lê a Bíblia e medita, sabe o que Ele faz? Ele se utiliza da palavra para abrir os seus olhos, dizendo o que você deve e não deve fazer, se deve viajar ou não. Quanto mais se envolve com Ele ou com a sua palavra, Ele revela, vai dar sabedoria para todas as áreas, e a gente possa usufruir. Diga, quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo, que já sabe do que eu preciso, Ele vai, por causa disto, abrir os meus olhos espirituais e vai dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer. Tem amém? Não está escrito explicitamente, mas dentro de você Ele vai lhe revelar.
Pastor, eu leio Bíblia, por que isso não acontece? É porque ainda não está agindo na comunhão que deve. Porque quanto mais comunhão, mais revelação, norteamento para nossas vidas em todas as áreas. Dê um aleluia. Dê outro. Queridos, quando a gente começa a ver a Bíblia, nós começamos a ver que Deus saiu abençoando o homem desde que o homem pecou. Ele começou a fazer um trabalho abençoando o homem para que o homem pudesse viver bem. É tanto que ele abençoou Abraão. Depois de Abraão, ele disse, abençoou Isaac, Jacó. E ele saiu abençoando Moisés. Mesmo que ele prometeu lá atrás, ele continua abençoando. Quando chega em Jesus Cristo, será que ele parou? Não. Ele continuou, a bênção continuou. E a bênção que eles criam lá atrás, que Isaac creu, porque Abraão foi fiel, Isaac creu, Jacó creu, vinha de geração em geração. E eles não saíam de maneira nenhuma da visão. Eles continuavam obedecendo, fiéis. Quem falou isso foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Assim disse Moisés para Josué. E Josué disse, foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para onde eles iam era sempre falando da fidelidade de Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou, aí saiu passando para quem? Passou para José, que passou para Moisés, que passou para Davi, que passou para Jesus. Olhe para seu vizinho e diz que passou para você. O que ele prometeu lá atrás se estendeu para nós. Sabe por que eles criam? Porque eles tinham uma vida consagrada. Sabe por que eles criam? Porque eles tinham uma vida em comunhão. Tinha seus problemas, mas eles eram firmes. Sabe quem não era firmes? Sabe quem é? Os rebeldes. Sabe por quê? Porque não tinham comunhão. Por não ter comunhão, sofreram e sofreram muito. Em toda a Bíblia você vai ver pessoas que não tinham comunhão com Deus se levantaram contra seus líderes. E os líderes, eles ficaram firmes naquilo que Deus falou. E por causa disso Deus honrou no seu tempo, na sua aliança, na sua dispensação. Tem amém aqui? Aqueles que desobedeceram, lamentavelmente pagaram caro, morreram antes da hora. Nós podemos ver na Bíblia muitos. Nós podemos ver Geazi desobedecendo a Elias, ou a Eliseu, e de repente paga caro. Nós podemos ver Datã, Coré e Abirã se levantando contra Moisés. Foi aberto o chão. Ele, sua família, todos os seus bens. Por quê? Porque se rebelou. Se rebelou contra quem? Se rebelou contra o homem que decidiu seguir a vontade de Deus. Dê um aleluia. Não pode, queridos. Aqueles homens lá atrás eram fiéis. Aqueles homens lá atrás, eles honravam uma liderança. Eles honravam aqueles homens que honravam a Deus. Aqueles homens que andavam em fé, que sabiam a vontade de Deus. Aquelas pessoas eles honravam. E hoje se tem a Bíblia por ter. É o livro mais vendido no mundo e o menos lido. Se nós continuarmos como eles lá atrás, e olha que nós estamos numa posição melhor, o próprio Deus dentro de nós vamos viver, não é bem não, bem é pouco. Ele disse assim, eu vim para que tenham vida. E tenham como? Nós não somos vencedores, nós somos massas. Mas quando eu vou usufruir disso? Quando eu decidi ter essa comunhão com Ele, assim como eles tiveram lá atrás, Deus quer que eu tenha também. Se você está aqui, mulher de Deus, vive mal com seu marido, Deus quer te encher abundantemente da sabedoria dele, para você olhar para ele e ver ele com um olhar de misericórdia, de compaixão. Tem amém aqui? Se for do marido para a mulher, da mulher para o marido, para os filhos, o Senhor vai te encher de sabedoria, para que você não seja movido pelos sentimentos carnais. Porque a sua sabedoria encontra-se nesse livro. Ele nos abençoou, o que Ele quer que creiamos, entendamos e vivamos, andemos por fé, para que sejamos galardoados com a sua sabedoria. É que muitas vezes desprezamos a palavra, e sabe o que é que a gente faz? Muitas vezes vai murmurar, e isso não é fé. Diga ao seu vizinho, diga, Deus não opera por murmuração, Deus só opera por fé. Diga, deixe de andar nos sentimentos carnais, ande com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que andou em fé, ficou firme, não desistiu, perseverou. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Isso é andar em fé, queridos.
O Deus que falou com Abraão, com Isaac, Jacó, José, que saiu falando com todos, é o mesmo Deus que está falando conosco esta noite. Pare de olhar para o pastor Décio. Pare de olhar para a minha pessoa. Atente para a palavra que está saindo da minha boca, que está me abençoando, e abençoa você, se você vê dessa forma. Diga para seu vizinho, diga: do mesmo jeito que estamos aprendendo, o pastor está aprendendo também. Esta palavra que ele está falando não é palavras persuasivas de sabedoria humana, não é palavras naturais, é a palavra de Deus. Diga: ele está emprestando a sua voz a ele, para o nosso crescimento. Dê um aleluia. Dê outro. Queridos, quando Moisés falava, ninguém questionava. Os obedientes não questionavam, obedeciam. Aqueles que decidiram desobedecer pagaram caro. E se você desobedece a Bíblia, lamentavelmente eu não posso dizer outra coisa. Sabe qual é o erro de muito crente? Vou dizer de novo: é só ler a Bíblia depois do problema. Lembro de um caso de uma irmã nova conosco lá num culto que eu fazia toda tarde. Já contei isso aqui. E essa irmã novinha na fé, feliz da vida, radiante. E aí nisso, uma tarde, ela chega com a Bíblia ilustrada da sua criança e disse: olha, pastor, que eu comprei para minha filha uma Bíblia linda, ilustrada. A menina devia ter uns 8 anos de idade. E aí eu peguei aquela Bíblia, olhei, que coisa linda. Muito bem, minha filha, disse: eu comprei para minha filha ler. Eu disse: que bom. Sabe o que eu disse a ela, pastor? Eu disse: não, filha, quando minha filha tiver com problema, leia a Bíblia. Eu disse: não. Por que não? Eu disse: não é quando tiver com problema, ela tem que ler antes, porque nos problemas ela vai saber vencê-lo. Dê um aleluia. Dê outro. Aí ela parou e disse: eita, pastor, é verdade. Buscar antes a sabedoria dele, para diante das situações a gente saber o que fazer. Quem concorda? É isso que nós precisamos fazer, queridos. E o Senhor está sempre pronto. Sabe por que é que Ele mais quer? Ele quer ser visto. Chega de só conhecer Jesus, aquele da cruz. O mundo precisa conhecer Jesus em nós. Sabe por quê? Porque nós somos a sua justiça. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo dele aqui na terra. Sabe por quê? Porque nós temos a sua mente. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que ensinou a ele, ensina a nós. Sabe por quê? Porque o Pai dele é o nosso Pai. Depende de quem, queridos? Diga ao seu vizinho, diga: murmuração já era. Diga: murmuração não é fé. Chega de murmuração. A partir de hoje, vou ler muito mais a palavra do meu Pai. Vou conhecer, entender sua vontade para a minha vida. Vou usufruir das bênçãos conquistadas naquela cruz. Farei a diferença nessa terra. Oh, glória! Aleluia! Duvido o crente que lê Bíblia. Tem problema? Tem. Tem investida do maligno? Tem. Tem perseguições? Tem. Mas o crente cheio do Espírito, ele é uma casa edificada sobre a rocha. Vem a tempestade, vem, mas ela está lá firme. Como é que pode? Tanta bronca e tu estás aí tão forte. Como é que pode? Tanta bronca te rodeia e tu continua firme. Essa força não vem de mim, essa força vem do alto. Por isso que Paulo disse aos irmãos de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor. O que é que vocês estão fazendo essa noite? Se fortalecendo. O que é que vocês estão fazendo essa noite? Recebendo a palavra de Deus, a palavra que proporciona fé, firmeza, confiança, força, ousadia, determinação. Aleluia! Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Para aqueles, para revestir da armadura de Deus, para aqueles, para resistir firme na fé o diabo, porque ele maior que está em você, rapaz. Resista a ele firme na fé, e aí ele foge. Se eu não te fiz para perder, eu já te vejo como mais que vencedor. Aprende a lutar, deixa de murmurar, vence e me glorifica. Está na hora da gente se achegar a Deus, mais do que nós vimos nos achegando.
Você pode até pensar que Deus não quer lhe instruir em áreas da sua vida, pois você está enganado. Se você for ler a Bíblia, o que você imaginar, Deus está pronto para nos instruir, nos ensinar. Isso é um livro que ensina tudo. Tudo! Mas eu só vou conhecer esse tudo se eu buscar. Sabia que seus negócios você pode decolar? Sabia que seus negócios você pode chamar a atenção das pessoas? Porque quem está te ensinando, ele é empreendedor. Quem está entendendo? Ele é empreendedor. Ele, nos seus negócios. Ele é político. Pode ter certeza disso, ele entende de tudo. Ele é também filósofo, mas não filósofo natural humano. Quem está me entendendo? Cientista, médico, ele é tudo. Por que eu não me achego a quem é tudo? Muitas vezes a pessoa não entende, mas Deus disse: olha, eu sou tudo, eu sou, não existe outro. Se achegue a mim, e aí eu vou te instruir. Nos teus negócios, Ele quer te fazer, sabe o que? Um sucesso. Mas para a glória ser dele, não tua. No colégio, na faculdade, mesma coisa, lê Bíblia, medita. Vocês no colégio, vocês vão chamar a atenção. No colégio, vocês vão ver pessoas que não sabem da verdade, que são cegos. O Deus deles é o seguinte: é se formar para ter dinheiro, para mais tarde um possível casamento, constituir uma família, envelhecer e morrer. Sem Jesus, aí o máximo que ele vai conseguir, eles vão conseguirem. Tem amém? Mas com Jesus é diferente. Pode conseguir tudo isso. E vai conseguir de uma forma diferente deles. Porque vai ter o Espírito Santo para ensinar. Dê um aleluia. Dê outro. Vai confiar nele e ele vai mostrar o que ele quer. Ele vai lhe instruir nos seus negócios. Vai lhe instruir na sua casa. Talvez você tenha um filho, e esse filho, o comportamento dele é um comportamento que você às vezes pode dizer: mas será que é meu filho mesmo? Como é que pode? Como é que pode uma pessoa ser tão diferente? Pode acontecer isso? Pode. E o que fazer para poder dar uma assistência a esse filho, a essa filha, ou a este marido, a essa esposa? A diferença é tão grande. E o que fazer? Olhar para os defeitos deles? Isso o diabo quer. Mas a nossa luta não é contra eles. Nossa luta é quem está por trás. O que é que eu devo fazer? Vou aprender com Deus, vou ser referencial para eles. Enquanto eu tiver vida, eu vou ser referencial. Você deve ser referencial, para que eles vejam a diferença e façam o quê? E cuide de ver Deus, Jesus, na sua vida. Na bondade, na fidelidade, na mansidão, no equilíbrio, no domínio próprio, na pureza. Tem amém aqui? Vejam a diferença. Desta forma eles não leem Bíblia, mas leem nas nossas vidas. Dê um aleluia. Isto é andar na fé. Isto é andar conhecendo a vontade de Deus para nossas vidas. Diga: a vontade de Deus encontra-se na sua palavra. Diga: todo homem, todos do Velho Testamento que decidiram conhecer e obedecer, usufruíram delas. Agora é a nossa vez. Dê um aleluia. Dê outro. Queridos, depende de quem? Nós. O que é que tem de difícil, queridos? Eu não quero aqui uma mensagem onde eu ministre e vocês saiam daqui e vocês não entendam. Saiam daqui e não haja transformação na vida de vocês. Se vocês guardarem o que vocês ouviram esta noite e começarem a pôr em prática, a diferença vai ser grande em todas as áreas. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer com que isso aconteça. Me diga uma coisa que Deus não pode resolver. Ele sabe do que nós precisamos e Ele quer descer aos nossos níveis. E esta noite Ele mostrou o que fazer. Vai descer aos nossos níveis e vai nos capacitar. Tem amém? Depende de quem? De nós. Só depende de nós. Eu espero, queridos, que vocês tenham considerado. Eu espero que vocês entendam que só desta forma vai poder usufruir da vontade dEle para a sua vida, que é planos de paz e não de mal.
Leia a Bíblia. Todo este livro sempre vai nos levar a uma vida de justiça, de paz e de alegria. A vida abundante que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mesmo debaixo das perseguições, mesmo debaixo das aflições, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, mesmo debaixo, cheio da palavra, a paz que excede todo entendimento guardará a tua mente e o teu coração. Depende de quem? Olhe para seu vizinho e diga: busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Vai fazer morrer a natureza terrena. E a paz que excede todo entendimento vai guardar nossas mentes, nossos corações. Diga: não pare de ler, não pare de ouvir, não pare de meditar no que é puro, no que é honesto, no que é amável, no que é de boa fama. Esta atitude vai fazer com que façamos a diferença. Dê um aleluia, dê outro, eu sei que tem outro, dê mais outro, dê um glória a Deus, dê um pisão no diabo. Foram abençoados.